Assalamu alaikum, Akshatan. Estamos aqui para mais um episódio no One Podcast e hoje vamos conversar com um dos coordenadores ou o coordenador da Heartseed, uma associação que tem feito muito para a ilha. E uma das frases que mais define melhor esta associação é a frase do nosso querido presidente Samora Machel: as crianças são as flores que nunca murcham. Então, cuidar das crianças é mesmo cuidar do futuro. Então, sem mais enrolações, só pedir que apoiem a causa, sigam as nossas páginas, seja no TikTok, Instagram e no YouTube. Estamos lá, o One Podcast, simples quanto a isso. E vamos ao que interessa. Muito obrigado, Francisco, por ter aceitado o nosso convite. Sabe-se que a Heartseed, assim como você, na qualidade de pessoa, tem as suas coisas por fazer. Disponibilizar uns minutinhos para essas iniciativas é sempre de louvar. Muito obrigado, desde já, e fica à vontade. Essa casa é nossa, o One Podcast. Obrigado, é um privilégio, de facto, estar aqui. E poder falar um pouco do nosso trabalho na Heartseed. Gostaria mesmo de agradecer a todos também que podem nos assistir e dizer que a Heartseed está aqui na Fortaleza, na ilha de Moçambique, e é uma causa mesmo que está de facto para ajudar as crianças. Perfeito. Mas antes de nós partirmos para a Heartseed, eu gostava de conhecer-te como pessoa. Ok? Depois daí partimos para já a Heartseed, ok? Conte-nos um pouco sobre ti. Francisco é o coordenador, como disseste muito bem, um dos coordenadores da associação. Temos alguns outros coordenadores. O Arthur, por exemplo, é o coordenador das atividades. Estou eu também, que sou o coordenador da área de logística, assim como a parte da administração. Eu estou aqui na ilha já desde 2018. Vim aqui como um estudante da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Me formei no ano de 2022 no curso de Desenvolvimento Local e Relações Internacionais. Desde lá, desde 2022, estou aqui já a trabalhar com Heartseed e tem sido uma experiência muito boa, altos e baixos, como sempre. A vida também tem disso. Mas eu agradeço bastante porque com Heartseed eu aprendi bastante e também mostrei um pouco daquilo que eu tinha. E foi uma das coisas que também faz com que eu esteja ainda hoje na Heartseed. Perfeito. De onde és? Eu sou do sul do país, concretamente em Gaza, Xai-Xai, a cidade de Xai-Xai, capital da província. Vivi lá quase toda a minha vida antes daqui. Neste momento vou de vez em quando, em questão de visita, uma vez ao ano, ver a família, mas já estou aqui na ilha de Moçambique, inseri uma residência aqui na ilha de Moçambique, já tenho uma residência aqui na ilha de Moçambique e tenho uma família também, sou casado. Então eu acredito que casa é só esquecer. Não, eu acho que sempre as raízes nos chamam, nos convidam de volta. Eu sempre estou em casa. E eu tento fazer de tudo para que a ilha de Moçambique também seja o meu lar, para que eu não me sinta tão distante também de casa. E eu me sinto já em casa, na ilha de Moçambique. Perfeito. Mas o que é que te fez, na verdade, de estudar na ilha de Moçambique? Será que não tinhas outras opções? Na verdade, foi uma curiosidade. Eu tive uma curiosidade. Tenho um meu tio também que está aqui na ilha de Moçambique. Desculpa, não é na ilha de Moçambique, mas na zona norte, que é Nampula. Na época eu não sabia distinguir muito bem as distâncias de Nampula e ilha de Moçambique. Eu achei que talvez era muito perto, ia ficar com ele, ia à faculdade. Mas depois percebi que ilha é muito distante da cidade de Nampula. Mesmo assim eu vou para lá para visitá-lo, mas acabei passando onde era a residência dele para vir aqui na ilha. No princípio foi um pouco complicado, eu não conhecia ninguém, culturas bem diferentes, mas o povo é único, somos todos moçambicanos. E desenvolvi também, e tive muitos amigos que fizeram disto para mim um lar, uma casa. Então eu gostei muito, desde lá até aqui. Estou aqui e estou feliz por estar aqui, mas de facto sou do sul.
Até eu acredito que temos essa peculiaridade. Só da pessoa falar, você consegues perceber de facto, sim, que esse aqui é de Sul. Algumas outras palavras até que escapam. Claramente, e logo percebes que este aqui é de casa. Mas eu acredito que esse problema, até que não é um problema, né? É a nossa qualidade. Isso existe praticamente em todo Moçambique. Com certeza. Mesmo quando tu estás no Sul, consegues perceber que este aqui é do Norte, este aqui pode ser até do Centro. A forma de falar, os hábitos que as pessoas têm, é muito logo característico. Tu consegues perceber de que o Moçambique é muito vasto, é muito grande, mas mesmo assim cada um de nós tem aquilo que é a sua identidade cultural e conseguimos perceber que este é uma Xangana, este é uma Macua. Mosaico cultural. Mas vamos lá para o cerne, né, da nossa conversa. Temos a Hard Seed e eu acredito que poderia descrever mais um pouco, mas eu deixo o prato para ti. Eu fico feliz de estar aqui a falar da Hard Seed. De facto não é tão importante e estarmos aqui a falar de nós os dois. Claro que é uma forma de contextualizar, mas eu acredito que a Hard Seed é o que nos traz aqui e é o que nós gostaríamos de estar aqui a falar. Hard Seed. Hard Seed é uma associação. É uma associação moçambicana sem fins lucrativos, uma associação que está sediada, como eu já disse, aqui na ilha de Moçambique, concretamente aqui dentro da Fortaleza São Sebastião. É uma Hard Seed que é uma associação que desde que iniciou com o seu trabalho, o foco sempre foi direcionado às crianças. Crianças essas, no seu princípio, vítimas da mendicidade infantil, crianças que se fazem à rua, que por alguns outros motivos, são vários na verdade, que talvez ao longo do podcast, da nossa conversa, até podemos vir a falar de alguns outros motivos pelo qual as crianças se fazem à rua, mas temos muitas crianças na ilha de Moçambique, e é um pouco característico para a pessoa que chega aqui na ilha de Moçambique pode conseguir perceber isso. Então, a causa, a Hard Seed, nem-se por aí querer proteger estas mesmas crianças, querer trabalhar com essas crianças que são vítimas da mendicidade infantil. Então, ao longo do tempo, claro que os nossos objetivos foram crescendo, foram desenvolvendo, mas no princípio de tudo, as coisas começaram daí. A Hard Seed começa com a Juliana Lamarche é que é a presidente e fundadora da Hard Seed. Na época ela vinha aqui sem esse objetivo, mas também vinha com o intuito de conhecer um pouco o país, sair um pouco da sua rotina, sair um pouco da sua zona de conforto, explorar um pouco mais alguns outros locais. Diz outros lugares porque não só parou na ilha de Moçambique, mas antes daqui ela já tinha visitado outros lugares. Ela chega aqui na ilha de Moçambique para o ano de 2019. Ela gosta de estar aqui. Ela decide trabalhar com as crianças que se faziam à rua na época. Como sabem todos, quando as pessoas vêm aqui na ilha de Moçambique, é notório que as várias crianças sigam os turistas para pedir alguma coisa, para pedir esmola. Isso aconteceu com a Juliana, a vulga Mucunha. Mucunha é a língua nossa tradicional daqui da ilha de Moçambique, para nos dirigirmos a um branco. É uma Mucunha. Então, as crianças pedem sempre uma esmola, alguma coisa para comer e muitas das vezes as pessoas acabam ajudando essas crianças, acabam dando alguma coisa, mas sem perceber que essa ajuda tem umas consequências negativas no futuro ou no desenvolvimento dessa mesma criança. Porque quando nós oferecemos alguma coisa à criança que está na rua, que neste caso é vítima dessa mendicidade infantil, acaba ela gostando de estar ali. Alimentamos um vício, alimentamos uma prática negativa, que é a criança estar na rua e não estar no seio da família e não estar na escola, e nós deixamos a criança desprotegida em algum momento, porque várias pessoas estão ali durante este sol que se faz aqui na ilha de Moçambique, durante o verão. Tu podes conseguir perceber que não deve ser uma vida muito fácil. Então as crianças também têm um lado muito negativo que eles passam, apesar de estar aí e acharem que estão sendo ajudadas. Mas como
crianças vítimas, elas às vezes não percebem e não sabem, e nós como adultos é que nós olhamos e percebemos que essa criança está exposta a uma prática não boa, que no final de tudo pode levar essa criança a caminhos também alguns desviados, né? Porque no final de tudo, quando a criança cresce na rua, não tem nenhuma educação, não tem nenhuma escolaridade, nenhum nível escolar, o que acontece no final com essa criança? Essa criança pode vir a se marginalizar porque não tem nenhuma profissão, não sabe fazer absolutamente nada. Então é um problema que que ao longo do tempo podemos vir a ter aqui na ilha de Moçambique, mas a Heartseed decidiu trabalhar com isto. Okay. Então é isto que neste momento é um dos nossos pilares, claro, porque como eu disse, já evoluímos um pouco mais, mas nosso foco mesmo é trabalhar com as crianças vítimas da mendicidade infantil aqui na ilha de Moçambique. É daí onde surge a Heartseed. Mas deixa só recapitular. A Heartseed iniciou em 2019. Sensivelmente com a Juliana em 2019. A Heartseed é legalizada em 2020. Conseguimos, depois de vários esforços, depois de várias campanhas que fizemos, estar aqui nesse espaço da Fortaleza, dar vida também a esse espaço onde as crianças vinham a ficar, a fazer as suas atividades diárias, todos os dias. Veio a trabalhar na qualidade deste lugar. E está assim como está hoje, foi graças a muitos esforços. Isto não estava assim no princípio de tudo, claramente, estava como o resto da Fortaleza está, mas nós trabalhamos nisso e conseguimos deixar a Heartseed nesse estado em que está, deixar o lugar, o centro, o espaço físico, porque eu acredito que a Heartseed somos nós todos. A missão da Heartseed é aquilo que nós somos, é aquilo que nós esperamos, é o sonho que nós esperamos com essas crianças. Heartseed não é exatamente a Fortaleza, mas sim é aquilo que nós desejamos, é o nosso objetivo. Porque daqui podemos sair, por exemplo, da Fortaleza para um outro espaço, em Sankulo, no Gembesse, ainda vai continuar a Heartseed. E vamos continuar a plantar mais amor em outros lugares, mas é basicamente isso. Com certeza isso. Então, de uma forma também sumária, só para também recapitularmos, a Heartseed, a sua missão principal é fazer com que essas crianças que andam sempre nas ruas e que por muitas das vezes podem ter família e que também por outro lado podem não ter, é de terem um sítio de onde passar as refeições, onde ficar, onde brincar, onde sentir-se em casa, certo? Com certeza. Diria eu que, além de só dar as refeições, tocaste num ponto muito importante, um lugar onde a criança vai se sentir como uma criança, vai brincar, vai desenvolver aquilo que são os seus direitos, porque muitas das vezes, imaginemos, se nós trazemos, por exemplo, a criança da rua para aqui, ou trazemos criança numa situação de vulnerabilidade para aqui, diferentes situações de vulnerabilidade são várias, como eu disse, neste momento já não só trabalhamos com as crianças que são vítimas da mendicidade infantil, mas tem outras crianças também que são vítimas de outras vulnerabilidades sociais. Agora, se eu trago essas crianças para a associação, estou aqui com elas e somente só dou a refeição, eu acredito que também é uma forma de plantar a mesma dependência. Algum momento, quando a criança não vai para a escola, só vem aqui, recebe as refeições e depois volta para casa. Não estamos ainda a educar essas crianças. Não estamos ainda a inspirar essa mesma criança. Então, a Heartseed, quando traz as crianças para aqui na Fortaleza, a ideia é, primeiro, saber a situação em que essa criança se encontra. Muitas das vezes, a maioria das crianças não estão a estudar. Estão na rua e não estão a estudar e não tem alguém que possa fazer isso por elas. Nós, primeiro, tratamos a documentação da mesma criança. E até antes disso, nós vamos ter com algumas pessoas que são responsáveis. Pode ser um tio, pode ser uma tia, sempre encontramos alguém que responde por aquela criança, Apesar de já terem desistido de fazer a função do encarregado, e ainda existe alguém ali no lugar. Então nós procuramos essas pessoas, conversamos com elas e temos autorização de ficar com a criança aqui na associação. Depois disso, nós damos um avanço. Vamos até o registro, inscrevemos a criança,
escrevemos lá na escola, e durante o dia ela vem para aqui na associação, faz algumas atividades conosco, temos vários ofícios que ensinamos as crianças, temos várias aulas de apoio escolar aqui também na associação e ensinamos tudo isto, mas ao mesmo tempo essa criança vai à escola para também ter um nível, para também garantir a autoestima dessa mesma criança. Claramente. E ter um desenvolvimento no futuro. Saber escolher também é uma das coisas também que faz-nos estar aqui com essas mesmas crianças. Porque se estamos aqui, temos várias rodas de conversas com essas crianças, conversamos com essas crianças, falamos sobre a vida com essas crianças, e naquele momento que nós vamos conversando com elas, temos várias pessoas também que vêm aqui na associação para vir falar um pouco daqui. Então, nós aqui na associação focamos em alguns pontos que são cruciais, onde nós acreditamos que é aquilo que vai garantir que essa criança tenha um desenvolvimento integral. Não adianta trazermos a criança aqui na associação e virmos só lhe retermos e não lhe educarmos de outras formas. Nós também temos certas limitações. A nossa limitação é, por exemplo, nós nunca vamos dar um certificado da escola a essa criança. Claro. E em algum momento essa criança precisa disso. E em vários momentos essa criança precisa. Porque também a escola é um lugar onde a criança também pode socializar. Sim. É um lugar que garante um desenvolvimento para a mesma criança. É muito importante que ela também viva essa vida e nesses lugares, para permitir também que ela tenha capacidade de debater, capacidade de discernir certas coisas e estar preparado para o mundo lá fora, porque o mundo lá fora é agressivo. O mundo lá fora é muito agressivo, e quando a criança está preparada, dotada de conhecimento, seja acadêmico, seja o desenvolvimento integral, essa criança consegue se virar, assim como eu posso dizer, consegue se virar, consegue, por exemplo, aqui na associação nós fazemos várias oficinas, como eu disse, consegue, a partir daquelas oficinas, por exemplo, ter um autossustento, fazer várias coisas que podem vir ajudar no seu desenvolvimento econômico, assim como integral. Então é basicamente isto. Nós na associação fazemos muitas coisas. Eu aqui a me perguntar, esse nível de estrutura não é para poucos. Não. Ok? Porque eu acredito que muitos poderiam só se focar apenas numa única fase. Por exemplo, vamos só levar a criança a mudar de comer e pronto. E já está. Mas a Hardseed teve a capacidade de pensar além disso. De pensar, ok, porque se nós tirarmos a criança da rua para aqui, meio que nós estamos a lavar as coisas. Ok? Não estamos a mudar as coisas, apenas estamos a lavar. Apenas muda a forma de dependência, enquanto que lá depende muito das pessoas, dos turistas. Aqui vão depender depois da Hardseed. Exatamente. Então não é essa a mentalidade que nós temos. E tem uma coisa que estavas a tocar muito importante quando estavas a falar. Falaste dos números. Sim. Muitos dos projetos, muitas das associações hoje em dia baseiam-se em números, na qualidade dos números. Eu tenho, ou na quantidade neste caso, dos números. Eles dizem, eu tenho 300 crianças que estou a beneficiar. E esse número para um parceiro ou para o mundo fora é valorizado bastante, porque é um número elevado. Eu neste momento estou a trabalhar com sensivelmente 50 crianças. Não são muitas, mas também não são poucas. Este número, nós temos a capacidade de supervisionar, de fazer mentoria muito profunda nessas crianças. Nós conseguimos perceber cada situação em que a criança está. Na escola, como é que estão as coisas? Em casa, como é que estão as coisas? Conseguimos perceber, temos um momento para conversar com essa criança e perceber tudo na vida dela. O grosso, aquilo, e as crianças sentem-se confortáveis para conversarem conosco, muitas das vezes. E elas falam muito. Falam do seu dia a dia, falam de coisas que às vezes precisava de um adulto só para ouvir, e a criança quer ser ouvida. Então, do que adianta nós termos 300 crianças e não conseguirmos dar aquele apoio na totalidade, na qualidade, e termos crianças desenvolvidas de forma integral e de todas as formas, estarmos com simplesmente números. Eu assim posso repetir, estamos com números e não estarmos com a qualidade mesmo da criança estar a desenvolver. Não adianta absolutamente nada, e essa não é a causa da Hardseed. Não é a causa da Hardseed.
Pronto. Mesmo aquilo que eu preparei, tipo, ainda não mexi nada. É que a Heartseed é uma coisa muito grande. Apesar de ser uma associação recente, só temos sensivelmente quase 5 anos, 5 anos, mas a Heartseed faz muita coisa e tenta de alguma forma tocar cada ponto em que as crianças estão a viver. Cada situação nós não deixamos para que outros se resolvam. Nós tentamos nós mesmos sermos encarregados de educação dessas mesmas crianças, até na escola, até no bairro, até aqui na associação. Nós tentamos garantir que essas crianças não tenham falta de absolutamente nada. É difícil e não é fácil, não tem sido fácil, mas nós também tentamos fazer o nosso maior esforço. E as crianças também têm se mostrado mesmo aptas e aproveitarem o máximo que elas podem. Mas qual é a hora da entrada? Nós aqui na associação entramos nós aqui na associação das crianças entram sensivelmente às 8h30. Temos 2 grupos, porque também temos 2 períodos de aulas nas escolas. Temos os períodos meus que estão aqui na associação no período da manhã, porque elas estudam de tarde. Então elas vêm aqui de manhã, preparam as atividades, nós temos uma machamba, vão para a machamba, vão ver a nossa horta, organizam aquilo, vêm para aqui, lancham, tem um primeiro lanche, depois o mata-bicho, neste caso, mata-bicho, depois do mata-bicho eles vão fazer as atividades, aulas, ou bordados, artes e ofícios, algumas coisas que nós fazemos por aqui. Como podes ver, temos algumas coisas como essas que também é fruto e o resultado daquilo que as crianças aqui na associação fazem. Temos também esse tipo de coisas, esses barcos, é resultado também daquilo que as crianças fazem aqui na ilha aqui na associação, na Heartseed. Então, este tipo de coisas é aquilo que eles desenvolvem durante a semana. Temos aquilo que chamamos de projeto semanal. Por exemplo, quando falamos de barco, nós sabemos muito bem que a ilha de Moçambique, uma das práticas comerciais que é mais conhecida é os barcos, neste caso, é a pesca. E a pesca permite com que muitas famílias sobrevivam. Então, é importante que essas mesmas crianças saibam um pouco da importância disto. Então fazemos projetos semanais e desenvolvemos este tipo de coisas, culminam em projetos iguais a esses, em alguma coisa mais palpáveis, que são coisas que também no final de tudo elas saberem fazer isto pode agregar algum valor para elas, podem comercializar no final de tudo. Então podem dar como um presente aos seus amigos e aos seus familiares também. Então é uma coisa que nós também cultivamos aqui na associação, as artes e ofícios dentro da Heartseed. Então é basicamente isto, é um pouco mais também. Mas quais são as atividades que eles fazem? Então, como eu estava a dizer, eles fazem várias atividades de ofícios, o artesanato, estamos a falar também, por exemplo, temos a própria machamba é uma oficina. A própria machamba é uma oficina. Temos várias etapas dessas oficinas, que etapas não diria em si, mas tipo áreas das oficinas. Temos, por exemplo, a parte do impacto ambiental, onde nós tentamos reciclar os materiais da praia. Por exemplo, fazemos limpezas nas praias. Isto também é um material reciclado, é uma lata. Que dá para perceber, né? É uma lata que é um cartão, é um papel que nós cortamos, reutilizamos para isto, depois de apanharmos as latas na praia, ou seja, lá onde for, ou depois de utilizarmos aqui na associação também algumas latas de feijão, depois fazemos este tipo de coisas para dar mais vidas e não cair no lixo. Assim as pessoas protegem mais isto. E na praia nós também fazemos, por exemplo, a busca de capulanas, como eu estava a mostrar. Isto é feito com capulanas recicladas. Isto é feito com capulanas recicladas. Temos algumas oficinas de bordado. Temos oficinas de bordado. Temos as oficinas de costura. Também temos oficinas de cartura. Isso também... Agora, isto é um outro programa. Isto e este material também que eu estava a apresentar no princípio são uns cursos que nós tivemos, que oferecemos à comunidade. Nós no ano passado tivemos 2 cursos. Um curso de informática que oferecemos também à comunidade,
alguns jovens, 24 jovens sexualmente. Foi um curso que foi financiado durante o ano passado, e nós conseguimos formar 24 jovens, que 12 no período da manhã, 12 no período da tarde. Contratamos um formador ou colaboramos com um formador. Eu acho que já ouvi falar desse curso. Então tivemos um curso de informática, e não só, tivemos um outro curso também, nós chamamos de IMG, mas é de artes e ofícios, onde os jovens buscavam, tínhamos 3 linhas de produção, que eram candeeiros. Esses candeeiros eram feitos pela pasta de papel. Reciclamos o papel e fazemos... Exatamente. Candeeiro. Sim. Ficaram muito bonitos. Podem visitar o nosso Instagram e vão ver um pouco disso. Mas qual é o nome? Heartseed Mose. Heartseed Mose. Passem por lá. Então passem por lá, podem ver o trabalho que nós fazemos todos os dias. E nós também tínhamos, além dos candeeiros, fazíamos tote bags com sacos. Reciclamos o saco para fazer tote bags, e também fazíamos aquilo que são os tapetes, neste caso, esses tipos de tapetes que estamos a apresentar aqui. Então, isto foi desenvolvido durante o ano passado. Agora, este ano, nós fomos pensar em outra área, neste caso, de cestarias. Nós desenvolvemos neste momento com 15 jovens um curso com o objetivo de reciclar ainda alguns materiais da praia. Por exemplo, isto aqui que está aqui é uma rede. Sim, aquela rede de pesca. Sim, muitas vezes, quando nós vamos à praia, nós vamos encontrar muitas redes de pescas ali no mar, ali na praia. Exatamente. Eles acabam jogando na praia, e aquilo é prejudicial, muito prejudicial. Ao longo do tempo vai ficando ali na praia, e não vai dar uma qualidade de vida aos peixes, porque os peixes também, de alguma forma, comem o plástico e podem vir a morrer a partir disso. Então, para, de alguma forma, contornar e ensinar um pouco a comunidade sobre isso, nós fizemos um curso. Antes fazemos uma limpeza na praia, fazemos as cestarias, que é uma prática local também, mas com um agregado, que é este material, que é o material que nós trazemos da praia. Então, isto tem basicamente surtido efeitos, porque muitos jovens vêm aqui na Heartseed, vêm aprender e acabam aperfeiçoando essas técnicas e vendendo esses materiais, esses produtos. Estes produtos já podemos encontrar em alguns lugares a serem vendidos, aqui na ilha de Moçambique. Nós já podemos encontrar alguns jovens que estiveram aqui no curso no ano passado, neste momento, já trabalharem em colaboração com a Heartseed, a ganharem alguma coisa para ajudar as suas famílias. Isso é uma forma também de ajudarmos a comunidade, empoderar a mesma comunidade daqui da ilha de Moçambique. Então, são muitas coisas. É muita coisa. É muita coisa, mas as crianças, elas, percebi que tem 2 períodos. Tem 2 períodos. Entram de manhã, mas de noite as crianças voltam para as suas casas. De noite as crianças voltam para casa, porque a Heartseed, ela, na sua constituição, na sua legalização, ela foi feita para que seja, ou ganhou a legalização como sendo um centro de dia. E infelizmente até agora nós ainda continuamos sendo um centro de dia, não trabalhamos não podemos ficar com as crianças ou passarem a noite aqui na associação. É um problema, porque muitas das crianças várias vezes vêm para aqui, e nós temos que conseguir algumas famílias que possam ficar com elas para não voltarem à rua, na estrada. Para a Heartseed consegue... Em algum momento realocamos essas crianças. Algumas das crianças, temos sensivelmente neste momento umas 3 crianças que tentamos realocar dentro de algumas famílias. Damos algum apoio, mas essas famílias também fazem um trabalho excelente, porque sem elas, essas crianças voltariam novamente à rua. É de louvar. Poderias, desculpa mesmo por te cortar, poderias mencionar as famílias para que as pessoas ou é um sigilo? Não é um sigilo exatamente, mas são as famílias mesmo daqui da ilha de Moçambique. Uma das famílias é a encarregada, ou mãe de um dos nossos colaboradores, decidiu ficar com uma das crianças, apoiar e ajudar. É uma das famílias. Um dos nossos colaboradores, também como a Heartseed, temos que ser de alguma forma um pouco neutros. Infelizmente
simplesmente não podemos, não só neutros porque não queremos, mas neutros porque às vezes há alguns limites que nós também não podemos ultrapassar sendo uma associação. É a questão da legalidade da coisa, mas também conversar com as pessoas e perceber se há pessoas que podem ajudar essas crianças é um limite que não quebra absolutamente nenhuma lei. Então nós tentamos fazer assim e fazemos isto de uma forma a deixar essas crianças mais confortáveis. Então uma das famílias é mesmo a mãe de um dos nossos colaboradores aqui na associação. Então eu mesmo gostava de endereçar o nosso muito obrigado para essas 3 famílias que se disponibilizaram em ficar com essas crianças. Eu não sei quais são essas famílias, mas eu acredito que um dia elas terão um retorno muito significativo, porque não basta apenas, não pensem que estão a perder assim que levam a criança, estão a ganhar muito. Eu, em especial, me familiarizo muito com essas situações e agradeço se com a permissão da minha equipe, o One Podcast, o nosso muito obrigado, e nós vamos fazer mecanismos de conhecer essas pessoas, de fazer uma visita a essas pessoas, de perguntar como é viver com essas crianças, qual é a sensação, e pronto, vamos fazer tudo um pouco mais o que for ao nosso alcance para endereçarmos os nossos muitos obrigados. Obrigado a nós. E eu acredito que dessa forma é uma forma também de nós como Heartseed agradecemos essas famílias também. É uma boa forma e é louvado essa iniciativa. De facto, nós como Heartseed fazemos muito pouco por essas famílias e elas fazem muito por nós. Mas de alguma forma nós também percebemos que essas famílias se sentem como encarregadas dessas crianças. O fato de nós sermos adultos e conseguirmos ver que há uma criança que está numa situação deplorável, numa situação de vulnerabilidade, e nós darmos um pouco a mão a essa criança, mostramos que nós também somos humanos, somos responsáveis. E quem me dera eu também, quando era criança, tivesse tido um apoio igual a esse, ou ver algumas outras pessoas também que estavam em situações parecidas de vulnerabilidade, terem um apoio igual a esse. Os encarregados ou as pessoas dentro do seio social se responsabilizarem pela educação das crianças, saberem de que são essas crianças que são o futuro do nosso amanhã. Então, eu gostaria bastante mesmo de agradecer às mesmas famílias e dizer a todos que podem assistir o podcast que, de facto, é muito importante que ao ver situações iguais a essas, não deixemos simplesmente essa responsabilidade com algumas associações, não deixemos essa responsabilidade com algumas instituições que achamos que podem vir a fazer ou a trabalhar em prol disso. A ação social muitas das vezes é deixada como responsável de tudo isto, mas nós como adultos, como pessoas também humanas, nós podemos dar a mão a essas crianças e muitas das vezes nós vimos e deixamos e achamos que a responsabilidade é de outros, mas nós somos responsáveis por essas crianças, nós todos, não só como Heartseed, não só como Francisco, o coordenador, mas sim como um humano. Nós somos responsáveis por essas crianças como um adulto apenas. Pessoal, elas são as flores que nunca murcham, então não podemos murchar. Mas, só apenas um dado curioso. Sabias que são os colegas? Eu estava a fazer desenvolvimento local. Não sabia. Muitos parabéns. Obrigado. Mas vamos lá explorar um bocado esse mini quadro. O que é que ele transcende mesmo? Então, isto é o nosso manifesto. É basicamente uma forma resumida daquilo que a Heartseed é. Como nós podemos perceber, mostraria um desenho de uma casa, o que faz nos perceber de que a Heartseed é uma casa, é um lar, onde as crianças se sentem protegidas, onde se sentem mais amadas, onde se sentem mais acolhidas. E neste lugar, a ideia é trabalhar de uma forma solidária, trabalhar de uma forma humana. Por isso as duas crianças estão ali num abraço, numa confraternização. Nós dividimos vários grupos sempre em todas as nossas atividades, mas o objetivo é permitir com que essas crianças saibam trabalhar em equipe, saibam trabalhar de uma forma, dividir o material, por exemplo, ser solidário, perceber que o outro está a precisar de uma outra coisa e saberes oferecer essa ajuda. Partindo de criança, fazendo esse tipo de trabalhos, fazendo esse tipo de exercícios,
quando elas forem adultos, vão conseguir também dar a mão às outras crianças ou a outras pessoas, outros adultos que vão precisar durante a vida. Claramente. Então, nós aqui oferecemos alimentação, o afeto, o desenvolvimento integral. Nós acolhemos dezenas de crianças todos os dias, como eu disse, são 50 crianças. No ano passado já tivemos quase 60 crianças e neste momento também ainda estamos com as portas abertas e a identificar algumas crianças em situação de vulnerabilidade que precisam de estar aqui. Então, fazemos de uma forma gradual para não trazermos de uma única vez todas as crianças. É muito mais difícil gerir os conflitos diante deles, então de uma forma muito fácil. Muito bem menção sobre isso, a qualidade A qualidade, exatamente, do acompanhamento. Mantemos algumas 5 crianças, fazemos o acompanhamento, integramos nas escolas, percebemos que elas já estão mais integradas, trazemos umas outras crianças de uma forma gradual para percebermos que elas crescem de facto e integram-se nas atividades e em tudo que nós fazemos aqui. Então, é basicamente isto que o quadro nos traz, nos mostra, nos diz, fala do compromisso que a Heart Seed tem para com essas crianças. E também é uma forma das crianças também todos os dias olharem e lembrarem disso. Perfeito. Então, aqueles que nos visitam também, sempre precisamos abrir a boca, já vão perceber aquilo que é a nossa missão, aquilo que é a nossa visão. Sim. Por exemplo, na última frase dissemos assim, nós não permitimos o desrespeito às regras, nem comportamentos abusivos, porque muitas das vezes existem momentos em que as crianças tentam resolver um conflito, mas trazendo mais um outro conflito. Sim. Por exemplo, o outro agrediu. Então, ele além de, por exemplo, conversar, falar de uma boa forma, parte para a violência também. Então, mostrar isso, mostrar que a forma de resolver os problemas pode ser pacífica. É uma forma de educar essas crianças. Claro, então, vendo tudo isto todos os dias, eles conseguem se lembrar de que nós aqui não resolvemos nada com agressividade. Nós temos um quadro de conduta lá do outro lado também, um dia desses vão poder visitar, onde temos alguns highlights, alguns dizeres ali no quadro que mostram mais ou menos aquilo que são os comportamentos que esperamos das crianças. São os comportamentos que alguns comportamentos que vão nortear não só aqui, mas a vida deles. Então, é muito importante que eles aprendam isso. Aprender a chegar cedo, aprender a chegar à pontualidade, aprender a assiduidade. Este tipo de coisas não vão só servir para aqui na associação, vai servir para a sua vida, diante da sua trajetória. Então, eu acredito que a Heart Seed é isto. Mas até então, trabalharam com quantas gerações? Nós já trabalhamos com sensivelmente 3 gerações. 3? No princípio, tivemos uma geração. Nós recebemos crianças no intervalo dos 10 aos 15 anos. Agora, essas crianças às vezes podem entrar aqui com 10 anos e percebermos ao longo do tempo que essa criança já pode usufruir, já pode beber daquilo que é o conhecimento da pedagogia da Heart Seed. Com os 14 anos, pode não ter 15 anos, mas com 14 anos nós podemos perceber de que essa criança já tem uma maturidade suficiente e pode dar espaço a outras crianças que ainda precisam mais. Por quê? A nossa ideia é abrigar o máximo ou passar a mensagem o máximo possível, o máximo que nós pudermos, né? Então, se nós já passamos a mensagem para a criança e já conseguimos perceber que a criança desenvolveu ao longo desse tempo, pode dar espaço a outros irmãos, pode dar espaço a outras crianças que ainda se encontram em situações de vulnerabilidade. Então, não é sensivelmente a idade que dita, ou por exemplo, já está aqui desde 4 anos e achamos que já, não, é a maturidade da própria criança que nos diz que essa criança já pode dar espaço às outras, mas nós normalmente trabalhamos com as crianças no intervalo dos 10 aos 15 anos. Já tivemos 3 gerações, alguns ficaram aqui durante 2 anos, outros ficaram 3 anos, outros entraram com 12, por exemplo, saíram com 15, então temos mais ou menos isso, mas percebemos que com uma criança já com 15 anos, já há algumas outras coisas também que quer aprender que nós não podemos ensinar, já percebemos que acaba se tornando uma seca ficar aqui na associação com criancinhas, então há necessidade dessa criança se integrar em outros programas, por isso que nós às vezes abrimos os programas de voluntariados para as mesmas crianças que estão aqui na associação, para elas voltarem a estar aqui, mas na qualidade de mentores para as outras crianças. Por exemplo, essas mesmas crianças que hoje estão aqui na Heart Seed, um dia desses vão ser mentores das outras crianças que vão entrar aqui. Por exemplo, esta era a minha dúvida mesmo. Por exemplo, elas entram com 10, por exemplo, né? Até aos seus 15 anos. Depois que elas saem,
que é que elas fazem? O que é que elas Ou, fazem? por exemplo, aquelas crianças que são mais vulneráveis, Sim. ok? Não tem, por exemplo, família. Então, como é que a HeartSeed lida com essas situações? Se apenas deixa a criança ir, ou Já tem 15 anos. Sim, ou arranja mecanismos. Não é exatamente assim. Ok. Há algumas crianças que chegam aos 15 anos, têm família, são mais organizadas, a família está mais estruturada. Nós, nesses casos, não agimos muito, ok. mas deixamos que as crianças ainda participem aqui na associação, nas atividades, como voluntários, como eu disse. Mas há aquelas crianças que nós percebemos que são mais vulneráveis, como estava já mencionado. Sim. Essas crianças, em algum momento, merecem um pouco de, eu posso dizer, uma atenção especial, diferente das outras. Sim, não por de alguma forma favorecer ou de alguma forma acharmos que como é que eu posso dizer isso? Não favorecendo, né? Não achando que tem uma outra criança que é mais especial em relação à outra, mas por perceber o nível da vulnerabilidade que essa criança vive. Vive com uma avó, às vezes que não consegue. Então, nós ainda damos um pouco de acompanhamento. Por exemplo, quando nós recebemos os cadernos, preparamos essa criança para a escola, preparamos algum material escolar para essa mesma criança. Quando essa criança tem algumas, por exemplo, como é que eu posso dizer, necessidades básicas escolares, ela vem aqui, fala conosco e nós, quando conseguimos, ou se tivermos a possibilidade, ajudamos. Mas em algum momento há crianças que saem e só ficam como voluntários. E não é só, porque o fato de elas estarem aqui como voluntários também sentem a responsabilidade de serem adultos, sentem a responsabilidade de retribuir de alguma forma aquela mentoria que tiveram durante um tempo e fazer aquilo para as outras crianças, mostrar o que aprenderam. É um momento de estágio, digamos assim. Sim. É um momento em que elas vão, de alguma forma, ensinar às outras crianças o que aprenderam durante a sua estadia na HeartSeed. Então, nós temos esses programas. Há outras crianças que já estiveram aqui, as primeiras gerações. Tenho orgulho de alguns meninos mesmo, porque já trabalham. Temos alguns meninos que já trabalham. Temos o Yuran, é um exemplo. Temos o Yuran, por exemplo, que trabalha no restaurante. Jovem no restaurante da Dona Sakina e ao mesmo tempo no restaurante da tia Lucinda. Sem querer fazer aqui algumas propagandas, um marketing para esse restaurante, mas o miúdo trabalha lá. Ele trabalha lá já sensivelmente 3-4 anos. E é um menino bem comportado, é um menino que vem sempre nos ajudar aqui na associação, é um menino que nunca se esqueceu da HeartSeed, das suas origens. Então, vê a HeartSeed como o One, como a sua casa. Do One Podcast. então, mas é basicamente isso. Okay. O Yuran é um jovem, é um desses jovens que é o orgulho da Associação HeartSeed e temos outros jovens que estão em carpintarias, temos outros jovens que estão a fazer outras coisas que ainda estão a estudar, temos outros jovens. Como eu disse, a HeartSeed tem sensivelmente 5 anos. Ainda não temos doutores ainda, infelizmente, mas temos orgulho de fazermos acompanhamento de outras crianças que já estão em institutos, por exemplo, e estão a ter bons resultados e nós gostamos disso. Mas sem querer também parecer que estou aqui a bajular, mas isso é simplesmente notório aqui em Moçambique, mesmo no bairro. A HeartSeed tem uma presença muito significativa, ok? Quando fala-se da HeartSeed, principalmente as mamães, que geralmente são muito relutantes em aceitar algo que vem de fora, que muitas das vezes eu digo que vem de fora porque forma portuguesa, tá? Sim. Então, até um certo momento, as mamães da ilha de Moçambique poderiam sentir meio presas em aceitar, mas não. Eu conheço e eu que estou aqui, sou exemplo, já foi-me dado a missão de vir escrever meus sobrinhos, os dois, né? Acho que tem por ali 7, mas 7 a 8 anos. Só que eu percebi por causa dessa situação, as idades eu disse que não vai dar. Então, é só passamos a ver pelo nível
que mesmo elas tiram voluntariamente. Com certeza. Mas também isso parte de um trabalho que a arte tem desenvolvido, que é basicamente o quê? Integrar a comunidade nisto tudo. Perfeito. Por exemplo, nós na Hardseed temos tido momentos em que convidamos os encarregados para virem aqui na Hardseed nos visitarem. Estes momentos que nós fazemos isso permitem com que eles conheçam muito mais o papel da Hardseed. Vejam na sua totalidade o que a Hardseed faz. Eles participam, por exemplo, em alguns dias na nossa machamba, eles vêm para nos apoiar e não só, nós temos momentos de avaliação durante, por exemplo, 1 mês, 2 meses, o desempenho das crianças. Convidamos os encarregados, mostramos o que as crianças fazem ou fizeram durante este período e eles sentem que assumos aqui, estão a acolher aqui, vocês já perceber, aqui assumo aqui. Eu acho que esse assumo, bro. assumo aqui aquilo que está a se acolher de bom para essas crianças. E isso dá credibilidade, faz com que as famílias ou a comunidade na Hardseed ou na ilha de Moçambique, desculpa, quis dizer, valorize aquilo que a Hardseed está a fazer. Não importa se a Hardseed não foi fundado por uma mulher daqui da ilha de Moçambique, mas sim foi fundado por alguém que sentiu a necessidade e um problema e percebeu que podia fazer um pouco mais por essas crianças que estão aqui na ilha de Moçambique. E é o que está a fazer neste momento e valorizam isto. Claro. E eu agradeço bastante porque de facto a comunidade da ilha de Moçambique nos apoia bastante no nosso trabalho. Nós vamos sempre às comunidades também, fazemos a sensibilização da mendicidade infantil, que é uma questão que eu quero falar um pouco mais nesse podcast, porque é algo que de facto fez com que a Hardseed existisse. É o motivo ou a causa exatamente daquilo que é a Hardseed. Então, a mendicidade infantil, nós temos várias vezes levado essa conversa nos bairros, com as famílias, nos bairros, com os líderes locais, para podermos perceber, para que eles também façam perceber a comunidade, assim como as crianças, o quanto a mendicidade infantil pode trazer causas negativas aqui na ilha de Moçambique. Agora, essa conversa, esse diálogo durante cada bairro daqui da ilha de Moçambique faz com que eles se conectem com a nossa causa, faz com que a comunidade, os moradores daqui da ilha de Moçambique conectem-se com aquilo que vai beneficiar aos seus filhos. Quem não gostaria de ver um sucesso de seu filho? Todos nós esperamos que nosso filho seja um miúdo dotado de boas escolhas. Então, são essas boas escolhas que neste momento estão a mover os encarregados a trazerem as crianças aqui na Hardseed. São essas boas escolhas que estão a fazer com que os nossos miúdos, hoje em dia, sejam vistos na comunidade. Uma criança que ontem não ia à escola, ontem dormia na rua, hoje em dia é visto com uma pasta, com uniforme, bem asseado e vai à escola e faz as atividades com as outras crianças da forma, conversa em português, escreve, lê. Todo mundo fica orgulhoso, fica a ganhar, todo mundo fica feliz em saber disso. Então, é isto mais ou menos que a Hardseed proporciona. É isto que está a convidar neste momento as famílias ou a comunidade da ilha de Moçambique a apoiar ainda mais o programa, o projeto, a associação. E não só também, algumas instituições, como eu estava a dizer, falava da mendicidade infantil, eu estava a dizer que a mendicidade infantil tornou isto possível, fez com que isto acontecesse, fez com que isto aqui fosse, de alguma forma, plantado aqui na ilha de Moçambique. Agora, as instituições a nível local, por exemplo, são parte fundamental também. Por quê? Porque nós sempre fazemos uma sensibilização, uma conversa com eles, para que possam passar a mensagem aos turistas que vêm aqui na ilha de Moçambique. Então, a maioria dos operadores de turísticos aqui na ilha de Moçambique tem lá com eles, por exemplo, este tipo de material, este tipo de material, que é o nosso manifesto, mas não só o nosso manifesto, tem também este tipo de material, que é basicamente um flyer que fala sobre as causas, as consequências das crianças darem, aos turistas darem esmola às crianças na rua, achando que eles de alguma forma estão a ajudar, enquanto estão a prejudicar para
estão a prejudicar essas crianças ou o futuro dessas mesmas crianças. Agora, esses flyers, esses materiais, estão disponibilizados nos operadores turísticos daqui da ilha de Moçambique, Então, quase todos. É possível encontrar em todos os operadores turísticos. E agradecemos bastante a todos os operadores turísticos daqui da ilha de Moçambique que permitem passar essa mensagem, que permitem com que os turistas venham aqui na ilha de Moçambique já de primeira mão tenham acesso a este tipo de material. Porque às vezes alguns não percebem como é que oferecer uma ajuda a uma criança na rua pode prejudicar no final de tudo. Agora, quando eles têm esse flyer, em primeira mão, nos locais onde eles vão dormir, nos lugares onde vão se hospedar, nos locais onde vão comer, eles tiram 1 minuto, 5 minutos do seu dia para ler isto e percebem quais são as questões negativas por detrás de oferecer essas mesmas crianças algumas coisas, e são sensibilizadas de facto as pessoas que vêm aqui na ilha de Moçambique. Agradecemos bastante. É uma coisa que nós gostaríamos de deixar um pouco mais massiva, queríamos deixar mesmo no portão ou na entrada, na portagem daqui da ilha de Moçambique, para que logo que o carro já entra na ilha de Moçambique, os turistas entram na ilha de Moçambique, sejam oferecidos e que possam desfrutar e ler dessa informação, dessa nota informativa que está aqui, que permite com que os turistas, de alguma forma, percebam de uma forma muito clara, de uma forma leve e fácil, aquilo que são as consequências de oferecerem as coisas aqui da ilha de Moçambique às crianças, neste caso, que estão na rua. Porque faz com que haja essa dependência, que fiquem na rua. Claramente. Como eu havia dito para ti, praticamente nós ainda nem chegamos na metade. são muitas coisas mesmo que, pronto, eu ainda nem mexi minha cábula. Então, aqui na ilha de Moçambique, uma das coisas que eu posso mencionar, que de facto como eu estava já a dizer, a comunidade tem sentido mais a Arcide e as pessoas têm gostado de ver o que está a acontecer. Eu acho que mesmo os operadores turísticos daqui da ilha de Moçambique têm sido uma ponte muito importante para nós, para o nosso trabalho. Como eu estava a dizer, a questão da mendicidade infantil, a questão da sensibilização, a questão de eles serem portadores dessa mensagem, não dê esmola, ou sabias porque que não podes dar esmola às crianças na rua. Então, este tipo de coisas, esse tipo de mensagem, nós somente aqui na Hardseed não conseguiríamos passar. Sim. Então, tudo isto é graças a esses colaboradores que estão aqui conosco. Por isso é importante agradecer muito às instituições turísticas aqui na ilha de Moçambique, agradecer ao município da ilha de Moçambique, agradecer aos vários outros operadores turísticos daqui da ilha de Moçambique, que são vários e que detêm essa informação e que são portadores dessa mesma informação. Conseguem passar aos turistas, são melhores canais do que outros para poderem passar essa palavra. Como eu estava a dizer, nós gostaríamos também de colocar isso logo na entrada da ilha de Moçambique, termos ali na portagem alguns flyers, podermos oferecer a cada um dos turistas que passa ali com o carro. No momento em que compra a senha, entrega esse flyer e entra aqui na ilha de Moçambique já um pouco consciencializado. A nossa ideia não é querer prejudicar essas crianças, a nossa ideia é querer dar uma oportunidade a essas crianças de virem aqui na associação, ou não só aqui na associação, em outros lugares também, mas desenvolver aquilo que são suas habilidades integrais, desenvolver também aquilo que são suas qualidades como indivíduos, e eu acredito que são vários dotados de várias ferramentas que estão escondidas, só precisam de uma pessoa para despertá-las, e termos crianças que fazem maravilhas. Este trabalho foi feito por uma das nossas crianças aqui na associação, que antes ela não sabia, mas aquele miúdo, hoje em dia, qualquer coisa que ele pega, ele faz maravilhas. Você perceber? Então, isto ele não sabia, mas houve alguém que despertou essa atenção nele. Ele agora, hoje em dia, já começa a fazer este tipo de trabalho. E eu acredito que ele pode vir a ser um dos melhores artesãos aqui na ilha de Moçambique. Não, é isto que nós estamos à procura. É isto, plantar sonhos nas crianças, despertar curiosidades nelas, dotá-los de boas escolhas. Mas também temos uma equipe, como eu disse, são muitas crianças, estamos a falar de sensivelmente 50 crianças. Nós somos uma equipe bastante reduzida e não seria possível trabalharmos na sua totalidade, como eu disse logo no início do podcast, na nossa conversa, de que
nós fazemos um acompanhamento muito profundo a essas crianças. E este acompanhamento profundo só pode ser possível se nós tivermos uma estrutura também muito grande. Mas nós, sinceramente, só temos 8 membros da equipe aqui contratados. E é pouco, porque temos o cozinheiro, temos o assistente de limpeza, temos o guarda, temos a coordenação das atividades, temos o assistente da coordenação das atividades, temos eu, Francisco, que sou o coordenador da parte de logística e da administração, mas imaginemos só, temos a Juliana também, que é uma porta muito importante para nós, que é a sonhadora e a pessoa que desenvolveu este projeto. Claro que ela também, ao longo do tempo, foi tendo essas ajudas de toda essa equipe que tornou isto possível. Agora, vejamos, nós só somos poucos para fazer essa mentoria, para fazer essa conversa com as crianças. Então, temos vários voluntários que em algum momento vêm aqui para nos ajudar. Então, é importante agradecer aos voluntários que vêm aqui na Arcid nos visitar e fazerem as atividades conosco. Temos voluntários nacionais, temos voluntários locais, temos voluntários internacionais, pessoas que assistem às nossas redes sociais e ficam com aquela curiosidade de visitar a ilha de Moçambique e virem fazer as atividades com as crianças aqui na associação. Há algumas pessoas aqui na ilha de Moçambique que vê e gostam daquilo que vê na Arcid e decidem vir aqui pedir fazer voluntariado. Para nós é uma honra receber essas pessoas. Vão fazer ajuda, vão dar alguns conselhos também a essas crianças, porque são na maioria das vezes maior de idade, que já sabem um pouco, já têm um pouco de discernimento de como que a vida é. Então são essas pessoas que eu neste momento queria endereçar o meu maior agradecimento. E não só, tudo isto para funcionar também tem que ter um fundo. Sim. Essa alimentação que estou a falar de 3 refeições por dia, o matabicho, o almoço, assim como o lanche no final do dia, porque entramos às 6, às 7, às 8h30 e saímos às 17 horas. Quando saímos às 17 horas nós damos um lanche. Às 13 damos um almoço e às 9 horas nós damos um matabicho. Agora, para conseguir tudo isto, uma alimentação todos os dias para quase 70 pessoas. De manhã, 70 pessoas. De tarde, 70 pessoas no período da tarde, no final do dia. São muitas refeições. E a Heartseed faz de tudo mesmo para que a qualidade da alimentação seja das melhores. E tenhamos uma boa alimentação equilibrada, uma alimentação nutritiva. Então, é importante agradecer aos nossos parceiros. Acreditem-me, é importante agradecer aos nossos parceiros, é importante mesmo agradecer, porque tudo isto está sendo possível graças a ele, graças aos padrinhos, graças a algumas empresas a nível nacional, a nível local, graças aos parceiros a nível internacional que nos ajudam. Não são muitos parceiros, mas são uns parceiros que permitem, pelo menos, que isto aconteça. Que nós não fechemos as portas, que nós tenhamos as nossas crianças, que possamos apoiar e darmos essas condições mínimas que nós neste momento estamos a dar. E é um orgulho para nós. Muito obrigado a esses parceiros. E pessoal, assim como o Francisco, eu acredito que já levamos muito tempo e nós vamos ter que encerrar aqui. Mas as nossas interações, eu acredito que não vão se limitar apenas aqui. Teremos mais outros momentos. Acredito que a equipe do One Podcast, assim como as pessoas, estão curiosas em conhecer as machambas. Com certeza. Okay? Essas oficinas. Nós teremos todo o gosto em apresentar. Sim. Onde é que as crianças passam as refeições, onde é que elas fazem os ofícios. Então, tudo isso. E eu acredito que com a minha equipe, com mais devagar, nós vamos solicitar ao Francisco, assim como a Heartseed, para passarmos a ter esses momentos. Então, pessoal, só para terminar mesmo, agradecer ao Francisco, à Heartseed e a todos que estiveram até este momento do vídeo e dizer que tanto para as famílias que acolheu as crianças, assim como os parceiros que fazem com que a Heartseed tenha refeição todos os dias, tenha a logística, todo o processo para fazer com que esta associação ande. O nosso muito obrigado. Pedir que sigam as páginas, assim como da Heartseed, assim como do One Podcast, é tudo One Podcast, e a Heartseed é Heartseed Moz. Heartseed Moz. Muito obrigado, Francisco. Obrigado eu, obrigado mesmo, e foi um prazer. Obrigado, o prazer foi todo nosso.